Você sabe exatamente o quanto que você paga de imposto hoje? Nas últimas semanas tem muita fake news rolando por aí, seja sobre imposto, taxação, imposto sobre o Pix, são várias coisas, e aqui desse lado você tem quem? Bartolomeu, caso você esteja assistindo essa versão desse episódio em vídeo pelo YouTube ou no Spotify também, você vai estar vendo aqui que Bartolomeu também está extremamente cansado de ser brasileiro, bem informado nesse Brasil. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre a reforma tributária, sobre quais serão os efeitos esperados sobre ela, e eu vou te explicar também uns pormenores ali, que é muito importante, principalmente para você aí do outro lado se preparar pelo que vem pela frente. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no PresleyCast. Muito obrigado pela sua presença em mais um episódio, então já vou pedindo para você se inscrever caso você esteja assistindo pelo YouTube. Peço para você seguir o podcast no Spotify, na Apple Podcast e também avaliar. Lembrando que aqui a gente só aceita acima de 5 estrelas. Quem colocar abaixo de 5, por gentileza, se prepare, porque pode ser que algum probleminha aconteça aí na tua semana e esse problema foi jogado por mim, tá bom? Porque eu trabalho com ameaça. Mas vamos lá. A reforma tributária, o presidente Lula sancionou nessa última semana o texto com alguns vetos para chegar e falar assim: ei galera, a gente vai precisar mudar aqui a estrutura tributária. Mas eu vou tentar contextualizar para vocês, primeiro para a gente entender o porquê, né? Acordaram um dia lá e falaram assim: vamos fazer uma reforma tributária e não sei o que lá, o maior enviado do mundo. Não. Né? Eles falaram, olha, beleza, a gente precisa de alguma coisa, e essa discussão, ela já tem 30 anos que tá rolando aí pra cima e pra baixo, ou seja, antes do que muitas pessoas que podem estar ouvindo aí esse podcast já nasceram, né, antes do nascimento dessas pessoas, já existem essas discussões baseadas ali na necessidade de uma reforma tributária. Isso porque, quando a gente está falando da nossa economia como um todo, a nossa carga tributária, ela é uma carga tributária injusta, né? Pela ótica tanto da justiça social e, obviamente, da justiça tributária, né? Por quê? Hoje nós taxamos as pessoas mais ricas da mesma forma que nós taxamos as pessoas de classe média e até mesmo algumas pessoas mais pobres. E isso é um baita de um problema porque vai reforçar tanto a pobreza quanto a desigualdade. Tipo assim, você vai concordar comigo que todos nós, independente de classe, independente de raça, gênero, precisamos de um teto não, né? Um mínimo para sobreviver. Dado isso, né, que assim, todos nós precisamos nos alimentar com proteínas, carboidratos, frutas, água e legumes, e a gente precisa de casa, moradia, roupa e parará, todos nós, né? Dito isso, você concorda comigo que pela ótica humana, quem ganha mais dinheiro, ou seja, quem tem mais sobrando para sua sobrevivência, deveria pagar mais imposto em compensação de quem, né, na verdade não paga, não recebe tanto assim, não tem tanto acumulado. Então, essa reforma tributária, ela foi sendo empurrada por muitos anos ali, porque toda vez que você vai fazer uma reforma, tecnicamente, ela não é uma reforma muito popular, digamos assim, né? Nem todo mundo gosta de todos os pontos, né? Principalmente quando a gente está falando de tributação, né? Que envolve ali várias questões, né, relacionadas a isso. Quando a gente está falando sobre a reforma tributária, a gente precisa lembrar que hoje nós não temos aquilo que nós chamamos de regressividade, né? Então, por exemplo, os nossos impostos hoje, nós não temos caráter, digamos, muito justos para poder cobrar imposto de fato de quem realmente ganha mais, né? Então, como eu falei, a alíquota para quem recebe muito pouco, né, se comparado a quem recebe muito, é basicamente a mesma. Então, um professor universitário, por exemplo, um professor normal paga a mesma alíquota do que uma outra, do que, sei lá, tipo, um CEO de uma grande empresa, sabe? E aí, deixa eu puxar o Bartô pra cá, que o Bartô tá querendo uns carinhos e eu não tô conseguindo alcançar ele. Então, assim, quando a gente tá falando sobre essa questão, uma pessoa, por exemplo, que compra arroz, ela pode ganhar R$ 1.600 e ela vai pagar o mesmo imposto no arroz que a pessoa que ganha 15 mil também. Mas a pessoa que ganha 15 mil compra arroz colhido por freiras virgens cegas da Holanda. Você entendeu o que eu quis falar, né? Então, na base da base,
Todos nós pagamos, basicamente, impostos sem levar em consideração muito da nossa renda, né? E para isso foi criada a própria reforma tributária para tentar trazer um pouco mais dessas questões ali de justiça tributária como um todo, né? Deixa eu puxar aqui o iPad. Hoje eu tô fazendo o episódio meio assim, ai gente, tranquilo e calmo, porque eu tô trabalhando pra cacete nos últimos dias, fazendo vídeo aí, desmentindo, toda hora vem uma palhaçada diferente, então tô bem cansado, eu não vou ficar me atrapalhando aqui e me preocupando com a qualidade, não sei o que, o enquadramento ficar perfeito. Eu quero explicar aqui, você entender, se a gente conseguiu bem, se a gente não conseguiu, outra hora a gente tenta de novo, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós temos alguns impostos que são muito confusos, né? E para cada estado você tem um imposto, e para cada município você também tem outro. Então você tem uma cadeia de impostos muito grande, né? Então você tem, por exemplo, o ICMS, o PIS, COFINS, né? Que geralmente esses impostos pesam muito mais para as pessoas mais pobres, né? Os 10% mais pobres, segundo os dados do IPEA, comprometem 32% da renda com impostos no geral, né? Em média. Enquanto os 10% mais ricos pagam proporcionalmente bem menos. Esse valor, como eu falei, ele mostra pra gente e reforça as desigualdades, né, em relação a isso. Até porque algumas pessoas falam sobre como que o Estado se arrecada, e ainda tem aquela velha frase do tipo, mas por que não imprime dinheiro, né, e acaba com a pobreza, né? Porque senão geraria inflação e a gente estaria trocando 6 por meia dúzia. Mas, em linhas gerais, quando a gente está falando sobre essa questão da atuação do Estado, o governo precisa se arrecadar de alguma forma, né? E essa arrecadação vem através dos tributos. Então, se Pedro e João precisam pagar impostos, os dois têm a mesma atividade, os dois têm a mesma, enfim, situação. Se Pedro paga imposto e Paulo não paga imposto, concorda comigo que se ambos usam as questões públicas, né, que assim, todos nós usamos, um tá pagando pelo outro usar, né? Então, há um descompasse ali, né? Então, falar sobre justiça tributária é justamente também discutir sobre impostos mais justos para determinadas classes de renda, né? E, inclusive, para a gente poder pagar menos. E aí vem uma questão que muitas pessoas estão falando sobre a reforma tributária, ela tá vindo para colocar mais impostos e tudo mais. Lendo o primeiro papel da reforma, eu já tive a sacada de que a proposta inicial da reforma tributária não é, de fato, agora reduzir impostos, né? Embora reduzirá de diversos aspectos. Mas a proposta é simplificar. Porque, como eu falei, nós temos uma estrutura tributária muito confusa. Nós pagamos impostos sobre impostos, que é o famoso imposto em cascata, né? Como assim? Para exemplificar rápido, né? Eu tenho aqui esse sofá, e ele tem alguns materiais, como madeira, tecido, e vamos colocar esses negócios aqui que eu vou chamar de colchão, que eu esqueci o nome. Essas espumas, lembrei, né? Então, digamos que quando a pessoa vai lá e comprou a parte da madeira para fazer, ela pagou o imposto, né? E aí depois que essa madeira é feita, essa madeira precisou ser retirada, ela precisou chegar no negócio, aí passou por um frete. Aí esse material aqui feito tecido também passou pelo mesmo processo. A espuma, a mesma história. E aí, quando você finaliza tudo isso ali, você tem o sofá pronto, correto? Correto. Para cada etapa desse processo produtivo, há uma taxação. Então você tem esses impostos em cima, né? E quando você está falando sobre isso, concorda comigo que se você lá no comecinho, na hora que você extraiu a madeira, você já pagou imposto, você tem o preço que é vendido para o produtor do sofá, com o imposto embutido, correto? Correto. E aí você concorda comigo que depois você vai pagar, por exemplo, para o cara que vai fazer o sofá, um imposto também que vai ser calculado em cima de uma parcela de um imposto? Então esse é um problema que nós temos, que no final das contas, parte do nosso preço que a gente está pagando, o preço final, o preço ao consumidor, possui uma parcela considerável ali de imposto sobre imposto, né? Então não faz muito sentido porque o Estado está recebendo duplamente, digamos assim, né? Ou às vezes até mais do que isso se a gente falar de processos produtivos que são muito mais detalhados, específicos e tudo mais, né?
Então, esse é um problema muito grande em relação a isso, né? Nós temos mais de 90 tipos de tributos hoje no Brasil. É difícil para quem recolhe, é difícil para quem paga, é difícil para quem contabiliza. Então, assim, é uma doideira, tá bom? É a famosa casa da mãe Joana. E isso faz com que, obviamente, nós temos muitas brechas, né? Tanto para sonegação quanto brechas pautadas pela lei mesmo, sabe? Eu costumo usar o exemplo para os meus alunos exatamente sobre esse ponto de quando a gente está falando das pessoas bem informadas, né? Então nós temos pessoas muito ricas, empresas muito ricas que conseguem, por exemplo, trocar o nome de chocolate ou de sorvete para sobremesa e por conta disso, porque tem essa brecha na lei, pagam muito menos impostos, né? Sobre isso. Agora, você vai perguntar se a dona Maria e o seu João sabe fazer isso? Não sabe. Então, a gente também tem essa barreira educacional em relação a isso, né? Como eu citei ali dos meus alunos, eu vou ler para vocês rapidinho um depoimento que eu recebi essa semana que eu achei muito bacana. Eu comprei o Organiza e tô amando. Muito didático, fácil de entender e só para constar, minha fatura do cartão foi de 2.450 para 1.150. Foi uma redução de R$ 1.300. Esse é um relato de um aluno que me fez essa semana. E eu falei, gente, eu preciso trazer pra cá, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, principalmente agora em 2025, nesse comecinho, que muitas pessoas têm como meta organizar a vida financeira. Então tá aqui, agora no mês de janeiro, é o último mês que nós estamos fazendo o Organiza R$ 97, depois de mais de 2 anos e meio, mantendo esse preço aí, segurando para vocês realmente entenderem que o meu intuito aqui não é ganhar dinheiro com esse curso, mas sim ajudar e ter ele financiado, digamos assim, por vocês, até porque eu preciso, né, aqui ó, essa criança linda aqui, ela não se paga sozinha, embora ele se paga, porque ele faz publicidade de vez em quando, mas é caro cuidar dessa criança aqui. Mas fora isso, obviamente, que é caro também manter uma plataforma, manter um curso como esse, e principalmente, né, se você fiz as contas aqui pra você, no primeiro mês ali a pessoa, né, esse aluno teve R$ 1.300 de desconto, de economia. Então se ele pagou R$ 97, né, fica aí 1.200 de lucro para ele ainda. Então te convido, o link vai estar aqui embaixo para você acessar o curso também e aproveitar esse último mês a R$ 97, porque o preço, obviamente, como eu falei, vai aumentar. E lá dentro você vai aprender a organizar a tua vida financeira do zero, você tem planilha para te ajudar e você tem aulas específicas para resolver dívida, para você aprender a quitar suas dívidas, para você negociar suas dívidas, planejamento para você morar sozinho, para você, enfim, fazer planejamento de qualquer tipo de coisa que você queira, montar uma reserva de emergência, para viajar e tudo mais. Lá eu te ensino tudo que você precisa para ser um adulto funcional e aprender a lidar com as suas finanças também. Então você clica aqui embaixo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E aí, voltando ao nosso assunto, né, principal aqui do episódio, a economia, ela perde anualmente cerca de 600 bilhões de reais com sonegação. Esse é um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, tá? E por que isso é importante? Porque esses 600 bilhões, a gente não está falando aqui das pessoas mais pobres, nós estamos falando das pessoas mais ricas, né? Então a gente precisa reforçar também, e aí já começam as minhas primeiras críticas de que a reforma tributária, o texto que saiu da reforma tributária, primeiro que ela vai ser dividida em 2 pontos, né? A reforma tributária, agora na primeira fase, ela vai focar no consumo. E na segunda fase, ela vai focar na renda, tá bom? Então algumas pessoas estão falando, mas é a taxação sobre grandes fortunas e não sei o que lá. Ela vem na segunda fase da reforma tributária. A reforma tributária ela vai começar a ser implementada agora em 2026 e ela vai ser gradualmente adicionada até 2033. Então, não vai ser de uma hora para outra, até porque a forma como nós contabilizamos imposto e tudo mais é trabalhosa e ela precisa, obviamente, passar por todo esse processo de atualização, de implementação. Então, não é de uma hora para outra igual caldo de cana que sai na hora. Você vai precisar mudar um pouco essa forma que nós trabalhamos em relação a isso, né? Então, além dessas questões que eu falei, da simplificação, nós temos outras motivações, como reduzir o número de tributos que nós temos, alguns nós vamos aglomerar, e como eu falei lá no comecinho, a motivação principal que eu li da reforma tributária, e que eu falo, não é que estava escrito, é que eu percebi e falei assim, a proposta eu acho que baseia-se nisso, é única e exclusivamente na reformulação e na simplificação.
Porque, como eu disse, nós temos um imposto em cascata, nós temos imposto sobre várias fontes, e isso prejudica a gente como um todo, porque a gente não sabe, no final das contas, quantos impostos nós pagamos. E por ser complexo, a gente não tem nem como brigar para pagar menos. Concorda comigo? Porque você não sabe de onde está vindo o imposto, né? Você não sabe se é aquele preço final. A gente está muito acostumado a pegar o preço ali, os impostos ali na nota fiscal e achar que é só aquilo, mas não, né? Então, por exemplo, para chegar até você o morango, a cor do teu sacolão, e aí você chega lá e você vê assim, no mercado eu paguei tanto de imposto. Cara, aquele valor ali já tem imposto incidindo, então você está pagando imposto em cima de imposto. Por quê? Por exemplo, o cara que pagou o frete, o combustível, não sei o que lá, para colher, já pagou imposto naquele processo produtivo para chegar na feira. Então você paga mais imposto em cima de imposto. Então, é uma bagunça, né? Vamos resumir assim. É uma bagunça e a gente já entendeu que é uma bagunça. Então, a ideia também é reduzir os custos burocráticos para empresas e também para o governo. A partir do momento que você pega e tira, por exemplo, são 5, né, que aí eu já vou começar a explicar um pouco de como que vai funcionar a reforma tributária, né? Muitas pessoas estão falando, o imposto sobre o valor adicionado, né, o valor agregado, que é o IVA, né, vai ser o maior do mundo e tudo mais. Hoje nós temos, deixa eu ver aqui, ICMS, ISS, PIS e COFINS, né? São alguns tributos que vão ser juntos o IVA. Por quê? Como eu falei, cada um deles ali, eles possuem formas diferentes de serem adicionadas no nosso sistema tributário. Quando você joga isso tudo para um imposto só, o imposto sobre valor agregado, você vai tributar apenas o processo final, digamos assim. E isso vai trazer para a gente um pouco mais de observação e ciência de onde estamos pagando. O IVA, hoje, como as pessoas estão comentando para cima e para baixo, tá rolando uma matéria sensacionalista por aí, várias, que nós vamos pagar o maior IVA do mundo. Na minha opinião, eu acho que a gente não é o maior IVA ainda. Existem outros países que também cobram impostos dessa faixa, só que possuem o mesmo problema que a gente. Só que a reforma tributária ela não vai trazer pra gente o maior imposto, porque nós já temos. Existem vários artigos acadêmicos, antes de fazer o podcast eu olhei vários ali, e assim, não há um consenso do tipo, olha, hoje no Brasil nós não temos o IVA, como eu falei, nós temos vários impostos que vão compor o IVA, mas, né, basicamente nós não temos de fato a métrica, né, tipo, o cálculo do IVA. Porque ele vai ser implementado. Mas ele é um cálculo que é feito mundo afora, enfim. Então acaba ajudando e é mais eficiente. Nós já pagamos bem mais do que isso. Há alguns estudos que falam que nós pagamos hoje de tributação cerca de 35%. Outros dizem que é 32%, outros estão apontando para 30%, 28%. Então, hoje nós já temos, né? Hoje não, né? Há anos nós já temos um IVA, né? Digamos assim, maior do mundo. E isso não muda nada, né? Eu fiz até um vídeo esses dias brincando com uma pessoa que estava comentando exatamente isso num vídeo meu, falando que, cara, se você leva chifre, mas você não sabe que você leva chifre, ainda assim você é corna. O fato de você não saber que você toma chifre não te faz mais ou menos corna, né? Principalmente porque, né, as pessoas sabem também e enfim, o que importa é o ato que está sendo feito. Então é a mesma coisa acontece, sabe? A gente está aqui falando de uma realidade sobre algo que a gente não conhece ainda, né? Então, sei lá, outro exemplo besta que veio agora na cabeça. Até descobrir o colesterol, ninguém tinha colesterol alto. Quando descobriram a existência do colesterol alto, aí sim a gente tem uma métrica para falar quem tem colesterol alto ou não e os respectivos impactos na saúde. É a mesma concepção aqui. Então, vai ser criado o IVA, que vai funcionar dessa maneira. Ele tende ainda não foi demonstrado claramente como ele vai ser calculado. Então, essas projeções estão sendo feitas também na base do olhômetro, né? Olhômetro, né? O termo feio que eu usei, né? Algumas pessoas estão fazendo cálculos mais robustos, mas ele não é, de fato, 100% certeiro. É uma estimativa ainda, tá? Vai ser criado também o imposto seletivo, que também é chamado do imposto do pecado. E o que significa isso, né? O imposto do pecado,
É uma alíquota que vai ser incendida sobre produtos que vão afetar tanto a saúde quanto o meio ambiente. Isso pra mim era algo que não precisava nem ser discutido, era botar ponto acabou. Por quê? Cara, se você tá comprando, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, enfim, ou qualquer outra coisa que agrida o meio ambiente, e esse valor depois vai ter que ser retirado do Estado, por exemplo, quanto que o Estado ganha, quanto que o Estado precisa gastar para tratar câncer no pulmão causado pelo cigarro? Câncer no estômago, no fígado, não sei o que, não sei o que lá, por causa da bebida. Quanto que o Estado precisa arcar com os problemas relacionados a acidentes com pessoas embriagadas? Então você deve pagar um imposto sobre aquilo, né? E aí existem algumas outras categorias também, né? Como os cigarros, como eu falei, as bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, embarcações e aeronaves, os carros, apostas, né, nas modalidades tanto físicas como online, as famosas bets e tudo mais, os games, né, fantasy games, extração de minério, de petróleo e de gás naturais. E uma coisa aí, uma curiosidade é que no projeto inicial, e aí como eu falei, né, o projeto como ele nasceu foi lindo, mas depois ficou se tornando um grande Frankenstein. No início, eles tinham colocado as armas também, né? Mas a bancada da bala chorou, 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 e eles conseguiram tirar dessa forma também, né? E aí entra uma outra medida na reforma tributária, que é a alíquota zero para itens da cesta básica, né? Então, por exemplo, carnes, frangos, peixes vão ter alíquota zero, né? E outros itens, né, como de proteína animais, arroz, leite em pó, aquelas fórmulas infantis, margarina, feijão, café e vários outros itens que estão na cesta básica, né? Se eu não me engano, eu não lembro de ter visto quais serão os itens fechados, né, para isso, mas eu acredito que vai acontecer de acordo com pontos regionais, né? Até porque em algumas partes do país, por exemplo, sei lá, é um tipo de feijão, é outro tipo de arroz, é outro tipo de produto para o café da manhã, é outro tipo de produto para poder compor o carboidrato, enfim, por aí vai, né? Temos também outras três, uma terceira opção não, uma terceira mudança que é relacionada aos imóveis, né? Então, por exemplo, as operações imobiliárias, tanto na questão de pessoas físicas ou jurídicas, vão ser tributadas com a CBS e o IBS, e se porventura você recebe abaixo de R$ 240 mil de aluguel de imóvel, você não vai ser tributado em relação a isso, né? Então, você tem ali dois redutores, tanto social quanto da alíquota de tributação, para diminuir a carga tributária para essas pessoas. E outra coisa também que eu achei interessante, que as pessoas precisam levar essa informação adiante, é sobre os nanoempreendedores. Agora, os motoristas de aplicativos e os entregadores poderão se enquadrar nessa forma de nanoempreendedores, né? Que são pessoas que recebem metade do limite ali do MEI, né, que são os microempreendedores individuais. Então, se porventura você é uma pessoa física e tem uma receita bruta anual abaixo de R$ 40 mil e 40, gente, como é que fala isso? R$ 40.500. Deu um bug aqui na cabeça. Você vai ser enquadrado nessa categoria ali de nano empreendedores, né? E você vai ter uma flexibilização maior nessa questão do recolhimento dos tributos, né? Então, podendo, inclusive, a chegar a um valor bem abaixo do que é, por exemplo, pago pelo MEI. A soma do valor arrecadado pelos trabalhadores levará em conta somente 25% do bruto recebido ao longo de um mês. Então, a mudança pode ampliar, inclusive, o número de beneficiários nesse sentido, né? Existe também a proposta do cashback, que o cashback ele vai funcionar como um mecanismo para tentar diminuir os impostos em relação as pessoas mais pobres. Então, como funcionaria? Vou dar um exemplo. Lembra o que eu falei lá em cima, no comecinho, sobre o arroz, que a pessoa que recebe 1.000 paga o mesmo imposto daquela pessoa que recebe 1.500? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a pessoa que recebe 1.000, por exemplo, ela receberia o cashback dos impostos relacionados àquele arroz. Usei o exemplo do arroz aqui, mas o arroz vai ter tributação zero, tá? Então, pegue aí um item que, porventura, não tenha
não esteja dentro da cesta básica. Então, você teria ali pessoas, né? O próprio cashback ainda também não tem a operacionalidade. Existe essa palavra? Diz aí pra mim nos comentários. Se não existir também, lasca-se. Vocês entenderam o que eu falei. Ninguém falou ainda sobre o mecanismo, né? Como vai funcionar e tudo mais. Mas, pela minha trajetória, analisando política pública e econômica, eu acredito que vai ser relacionado, por exemplo, a pessoas que estejam cadastradas no CAD único, algumas pessoas que façam parte de projetos e de política social, e aí você vai ter esse retorno ali numa conta, talvez, enfim, vai poder fazer o saque, enfim. Eu acho que o que importa é que é destinado para as pessoas que consigam ter de volta esse dinheiro, né? Pegar esse valor gasto em tributos, né? Como eu falei, nós temos ali em países como Dinamarca, Suécia e Noruega, o IVA deles gira em torno de 25%. Aqui nesse ponto a gente precisa lembrar um pouco que, como eu falei, em alguns países você tem tributação diferente em determinados momentos, em determinados níveis, né? Então, até países de primeiro mundo possuem determinados níveis de confusão tributária, mas eles são mais pontuais. Então, essa afirmação de fato hoje de que nós vamos pagar o maior IVA, como eu falei, nós já pagamos, se for para levar em consideração isso, esse valor, e às vezes até mais do que isso. E 2, nós precisamos entender como isso vai acontecer na prática. Então, quem está falando que não vamos e quem está falando que vamos pode estar sendo equivocado. Por quê? Pode ser que essa cobrança seja até menor para algumas pessoas, se nós formos considerar principalmente essas concessões, né? Então, por exemplo, como eu falei, a pessoa que gasta mais dinheiro com itens da cesta básica, mais dinheiro que eu falo, mais dinheiro é correspondente da sua renda, né? Então, por exemplo, a pessoa que ganha um salário mínimo gasta muito mais do seu salário com itens da cesta básica do que alguém que ganha 10 mil. Obviamente que essa pessoa ela vai ter um IVA menor que ela vai pagar no final das contas. Tá entendendo onde eu quero chegar? É isso que eu tô querendo conversar sobre esse ponto, de que o IVA, no final das contas, quando a gente puxar todas as informações, aquela pessoa que recebeu um cashback, aquela pessoa que pagou menos na cesta básica, pode ser que os impostos sobre ela sejam menores, inclusive, em relação a isso, tá bom? Como eu falei, né? Vamos lá. E o presidente Lula sancionou, né? Agora com alguns vetos, e aí ele trouxe 3 vetos que eu vou mostrar para vocês, né? O primeiro, ele vetou a isenção de fundos de investimentos e fundos patrimoniais, que foi muito discutido em relação a isso, e era uma das formas que principalmente a oposição do governo queria manter para poder aceitar, né? E assim, gente, fundo de investimento, pelo amor de Deus, né? Nós não pagamos aqui, o mundo inteiro paga imposto sobre dividendos, sobre fundo de investimento, e aqui não, né? E é por isso que nós somos um grande cabaré rentista, né? E o segundo que o Lula vetou também a isenção do imposto seletivo para produtos importados, né? Existia também essa isenção sobre produtos que faziam mal, que estariam dentro desse imposto do pecado, mas que seriam importados. Então, foi colocado que, se os produtos internos precisam ter essa taxação, produtos importados a mesma forma. E o outro que foi o desconto para seguros com dispositivos furtados, né? Foi outra mudança ali em relação a isso. Como eu falei, nós temos aqui uma vitória, acredito eu, não somente do Haddad, do governo Lula. Na verdade, eu ia falar o contrário, né? Nós temos aqui uma vitória não somente do governo, mas também do Haddad, que ele articulou bastante, então acho que a gente precisa dar crédito a quem merece o crédito, no caso também ao Haddad, que conseguiu articular bastante, conseguiu conversar com todas as frentes. Como eu conversei lá no comecinho, eu acho que o texto como ele nasceu muito bom com a reforma tributária. Só que, para que ela seja aprovada, essas negociações ficaram colocando um monte de penduricalho, né? Então colocou um anexo aqui, não sei o que e tudo mais. E aí os próprios congressistas estavam assim, não, mas olha, o setor A, eles estavam discutindo qual tipo de salsicha podia entrar e qual que não tinha, qual que devia ter imposto, qual que não devia ter imposto. Mais ou menos assim a discussão, sabe? Então acabou que no final do texto, existem algumas coisas ali que, a reforma focada no consumo de fato, da forma como ela foi colocada ali e algumas isenções, acabou transformando numa reforma muito mais branda do que era para ser de fato, né? Ela tem um potencial interessante de ser
de trazer mais clareza e também diminuir imposto, né? Mas como eu falei lá no começo, a minha leitura em relação à reforma tributária é para trazer essa simplificação. Então, o segundo passo, depois de uma reforma implementada, é brigar por isso, né? Então, como que você vai brigar por menos impostos hoje se você não sabe nem o quanto de imposto que você paga? Então, a reforma tributária, como ela foi desenhada lá no começo, ela foi muito boa. Só que agora ela tem ali alguns problemas em relação a isso, né? Então, ela tem alguns pontos que não necessariamente são, digamos, coerentes, mas são justificados pela equipe do governo, no tipo assim, olha, ou a gente fazia isso ou não aprovava. Então, é complicado e isso é uma responsabilidade não do governo, mas nossa, né, que deixamos eleger um congresso da forma que está hoje, né? Então, é por isso que eu sempre bato na tecla de que a gente precisa aprender a votar e não fazer campanha só para presidente. Porque, se do contrário, a gente vai ficar, por exemplo, deixando e isentando armas de pagar imposto, sendo que, de fato, um dos impostos mais relacionado ao imposto do pecado é esse, que é de matar os outros, né? Mas fica aí em relação a isso, né? Então, existem outras críticas que eu vou fazer nos vídeos menores e mais pontuais em relação a isso, porque a ideia aqui é trazer uma visão geral do que seria, do que está sendo proposto, até porque, como eu falei, a reforma tributária ela vem sendo debatida há mais de 30 anos em relação a isso, então só agora está fazendo. Não vai ser de uma hora para outra, pode ser que inclusive mude muita coisa, porque, como eu falei, ela tende a ser implementada até 2033 para ser finalizada de fato, então isso pode trazer até mudanças, até às vezes retiradas, inserções de outros governos virão. Então assim, é uma situação que é necessária, na minha opinião. A gente precisa fazer uma reforma tributária. Eu defendo muito a justiça tributária, né, para poder compor a projeção de justiça social como um todo, né, para que as pessoas mais pobres paguem menos impostos. E aí eu até recomendo que as pessoas comecem a se inteirar mais sobre essa questão tributária, justamente para que, aprovada a reforma de fato, começou a veicular, nós possamos entender agora e fazer pressão justamente defendendo as nossas classes respectivas. Porque da mesma forma que a bancada da Bala foi lá e falou assim, pô, tira o imposto ali, nosso nomezinho ali do imposto do pecado. A gente precisa chegar e falar assim, ok, então eu preciso que tal área pague menos. Sei lá, área de educação pague menos impostos porque porque sei lá, a gente precisa focar em empresas que façam menos emissão de carbono, paguem essas coisas assim. Então a gente precisa agora entender, porque a partir desse momento, com a reforma tributária avançando, a gente vai conseguir identificar de fato. Como eu falei, a reforma, na minha leitura, não é para reduzir de primeiro momento os impostos, mas sim para simplificar. Então, não vem também nem para diminuir e nem para aumentar. Diferente do que as pessoas estão falando por aí, é mentira isso de que há um aumento da carga tributária. Não. E também essa carga tributária, ela não vai ser padrão para todas as pessoas. Há essa diferença, há essa forma de contabilizar em relação a isso, né? E aí entra outra discussão que eu sempre gosto de puxar aqui, que as pessoas falam, mas a esquerda fica defendendo mais imposto e tudo mais. A questão não é essa, né? A gente precisa lembrar que nós estamos dentro de uma sociedade que demanda um Estado eficiente e se nós queremos cada vez melhores condições de serviços públicos, de prestação de serviço, a gente precisa também ter esse lado da contrapartida da arrecadação, mas a gente também precisa fazer pulso firme e agir como sociedade. Porque eu acho muito fácil as pessoas acharem do tipo assim, a esquerda defende mais imposto, não sei o quê, enquanto que a direita quer cortar tudo e todos, né? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Se porventura 25% da nossa renda está indo para o Estado, é um valor interessante, então a gente precisa se engajar com isso, sabe? Então você imagina, faz as contas aí, quantos dias trabalhados você precisa para poder pagar imposto? Então será que não vale um dia desse daí que você paga de imposto para poder observar e falar assim, eu preciso entender melhor de qual lado nós estamos falando, né? Qual lado está de fato lutando talvez por uma justiça social, numa justiça tributária mais eficiente, né? E aí a partir dessas óticas você vai enxergar do tipo, ok, agora eu acho que a gente pode começar a conversar sobre determinadas reduções de impostos.
O que não dá é a gente ficar caindo nessas falsas narrativas das pessoas falando que é imposto e não sei o que, não sei o que lá, enquanto que essas pessoas, por exemplo, votam para privatizar tudo. E aí votam, por exemplo, para poder reduzir e cortar custo, cortar investimento em saúde, educação, em sistema de segurança. E aí vai sucateando esses locais e aí vende para a iniciativa privada. Então, óbvio que a gente precisa também observar como pessoas de que o Estado ele não é 100% eficiente, o Estado ele tem seus problemas de eficiência econômica, de eficiência produtiva, mas se a gente paga para o Estado, que tem como finalidade atender a sociedade, a gente precisa também fazer pressão sobre isso e estar por dentro. Como eu falei, cara, se for 25% o imposto que nós pagamos, de 100 dias trabalhados, 25 dias que você trabalha, você sai da sua casa para dar para o Estado. Então, será que não vale a pena você entender um pouco mais de como funciona isso? Não entender um pouco mais e fazer mais pressão, se engajar mais com a política, entender um pouco mais de como funciona o sistema econômico para chegar e falar assim, ok, 25 dias da minha vida de 100 dias, eu dou para o Estado, então eu quero fazer uma análise um pouco mais minuciosa em relação à atuação dele. Eu quero brigar um pouco mais sobre questões de investimento em saúde, vou ficar de olho então nesses parlamentares que estão votando, por exemplo, para taxação de compras internacionais, mas vai fazer vídeo falando que não vota, que vai fazer vídeo falando que está colocando imposto disso, nisso e aquilo outro, mas vota, por exemplo, contra a diminuição da escala de trabalho. Então, essas inconsistências que eu quero que vocês fiquem sagazes para poder pegar também, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Como eu falei, o pau que dá em Paulo tem que dar em Pedro, acabou. Sabe? A gente precisa se informar, de fato, e começar a pensar. Porque a partir do momento que você materializa o imposto, o quanto que você paga, o quanto que você tira, né, do seu bolso para o Estado, você pode ter dois pontos. Você pode, achar que a iniciativa privada vai fazer muito melhor, coisa que nem sempre faz, quase nunca faz, e luta por menos impostos. Ou 2, você vai aprender a fiscalizar melhor, você vai aprender a cobrar melhor e você vai se juntar a essas discussões para entender em que momento você pode atuar também para justamente melhorar essa situação, para que você consiga cada vez ter mais a qualidade dos serviços prestados. Eu comentei num vídeo falando que o SUS é referência nacional, referência internacional, e algumas pessoas falaram, nossa, aqui não sei o que, você já foi no SUS. E cara, por mais que as pessoas achem que não, porque nós estamos vivendo um processo de sucateamento do SUS para depois privatizá-lo, o nosso sistema de vacinação, o nosso sistema de atendimento é referência no mundo, cara. E não sou eu que estou falando, são várias pesquisas que já mostraram isso, são vários atores, e atores eu não falo do teatro, tá, gente, nem do cinema, atores que eu falo são pessoas, agentes da saúde internacional já demonstraram isso. Então, ok, nós temos um problema aqui de tributação alta, sim, beleza, mas é preciso também que a gente engaje com essas políticas, tanto para eleger pessoas que vão brigar por justiça tributária, quanto também para a gente poder entender e fazer cobrança, do tipo, olha, beleza, a gente está pagando imposto, mas, pô, a gente precisa exigir que fazer uma cobrança melhor de que a saúde pública melhore, de que o governo, a educação federal melhore, e por aí vai. Eu espero que com esse vídeo, com esse episódio desse podcast, eu ajude a desmistificar alguns pontos da reforma tributária. Como eu falei, ela é um processo que está em andamento, ela pode mudar bastante, mesmo o Lula ter sancionado, mas ao momento que estamos agora, ela é mais benéfica do que maléfica, para principalmente as classes mais baixas, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, eu faço outros vídeos, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você possa não ter entendido, eu vou tentar responder, seja nos comentários ou em vídeo. Compartilha esse vídeo e esse podcast e esse episódio com mais pessoas, porque eu acho que você pode ajudar também algumas pessoas a entenderem um pouco melhor sobre isso, e principalmente para que a gente consiga se engajar mais e entender que é muito importante, porque a gente está indo trabalhar, a gente está gastando dinheiro, e a gente está se estressando, e a gente não pode fechar os olhos para isso, até porque a gente está falando sobre a nossa vida, sobre o nosso dinheiro, e sobre aquilo que a gente escolhe na nossa vida. Então eu espero que tenha entendido. Mais uma vez, avalie aqui, deixe seu comentário, deixe seu like também, e se inscreva no canal, caso você esteja assistindo pelo YouTube, e se você estiver assistindo pelo Spotify, Apple, Deezer, Escambau, também vai lá e se inscreve no YouTube para ajudar esse pequeno youtuber aqui que está querendo fazer o canal dele funcionar agora neste ano de 2025. Beijo enorme no coração e até a próxima.